Porque o Mano, às vezes, é um técnico que funciona quando você pega numa situação que não é tão dramática. Você não tem que sair ganhando várias vezes. Ele pode conseguir os empates daquele jeito dele, de jogar com um jeito mais equilibrado, né? Para não dizer conservador. Enfim, mas quando você tem que dar arrancadas, o Cuca é um técnico mais sanguíneo, né? Ele foi para arrancar em 2009 e arriscar tudo e se salvou. No Vasco, eu acho que o Vasco não tem nem por que tirar o Rafael Paiva. Fazer o quê? Já me falaram bem desse técnico, falaram que ele tem uma base tática muito boa e tal, mas assim, o trabalho está totalmente encaixado. O time não jogava absolutamente nada e agora está ganhando até fora de casa do Internacional. Por que o Pedrinho mexeria num técnico que está fazendo isso? Não faz o mínimo sentido, né? E completando o Balotelli, eu fui olhar como curiosidade aqui o valor que ele está pedindo, aparentemente, pelas apurações de colegas aqui, né? Não tem nenhuma apuração disso, mas de colegas confiáveis, né? É mais ou menos o que o Flamengo propôs para ele e ele recusou em 2019. O que já mostra que o Balotelli, né, ele já não é o mesmo de 2019, porque ele está aceitando o dinheiro que antes ele falou assim, não, pô, Brasil, por esse dinheiro eu não vou. Aí agora ele já é o que, aparentemente, o que ele topa, né, de proposta. Eu acho que foi o Bruno Andrade aqui do UOL que publicou a questão do valor e tal, que está posto. Agora, a carreira dele, você tem visto pouco ele em alto nível na Europa, né? Já tem um bom tempo. Então vamos ver se fechar qual é o Balotelli que vai chegar aqui. Eu já achava que na época que o Flamengo estava. E para contar aqui a história da quase contratação dele do Flamengo, que teve até uma nota oficial dizendo, ele não vem e tal, foi o seguinte, já estava tudo. O preço é esse, chegamos ao acordo, rodaram o valor lá no financeiro e no planejamento, os caras falam, não, só que tá muito caro, não dá não, era uma fortuna na época. Acredito que se o Corinthians fechar agora, deve ser bem mais baixo o valor, como eu já falei, já indiquei aqui, mas tem que ver também que jogador que vai chegar. Vale a pena? Eu não sei, mas eu acho que o tipo de jogador que o Corinthians precisava era outro tipo, Juca, para jogar contra rebaixamento, tem jogador mais de encorpado ali para fazer, não sei, não é o tipo. E aí tá chegando o Ramon Dias, tá contratando o técnico que está sendo fechado, tá sabendo do Balotelli? Porque é um jogador muito específico, né? Com características muito específicas, né? E isso eu ia até falar, o Ramon Dias entrou no Vasco no ano passado, mas quase na mesma rodada que ele vai entrar agora no Corinthians. Foi 16ª ano passado, e agora o Corinthians acabou a 15ª, e o Vasco está pior do que o Corinthians. O Ramon Dias conseguiu salvar o Vasco. Ele é um técnico que conseguiu um desempenho ali 46%, pouco abaixo de 50%, e é o técnico que dizem que tem muito, assim, tem personalidade, chama o grupo, joga todas as coisas nas costas dele, porque é um cara grande no futebol, né? É um jogador da seleção argentina, jogou do lado do Maradona e tal. Mas dizem que taticamente ele não é essas coisas. Eu vi muito o Ramon Dias aqui, e, por exemplo, na semifinal contra o Nova Iguaçu, ele tomou um baile. Tomou um baile do técnico do Nova Iguaçu. Então, assim, eu acho que tem esse aspecto, que é um aspecto que até o Corinthians precisa, de um cara pesado para segurar a onda no meio da crise, mas tem que ver como é que vai ser a montagem do time. As soluções, em geral, são mais básicas, né? Não é muito sofisticado. Bom, o Corinthians, o Ramon Dias praticamente deu um ultimátum para o Corinthians, né? O Corinthians ficou enrolando, empurrando com a barriga, o argentino chegou e falou assim, ou dá ou desce. Ou vocês trazem aqui o contrato e tal, ou eu não quero mais. Essa é a situação do Corinthians, é tudo na emergência. O Corinthians. Eu nunca vi acertar com dois técnicos. Tem um acordo financeiro Exato, com dois técnicos. Isso. Esse é o padrão. Parece que você pedir duas em casamento. Agora eu vou decidir com quem que eu vou casar. Agora você chegou aqui, tá na véspera do casamento, eu vou escolher com quem. Padrão Augusto Melo. O CEO está meio que na marca de pênalti já, porque tem problemas de contrato, quer ser contratado pelo escritório Álvares e Marçal, há divergências dentro do Corinthians em relação a isso. Esse é o Corinthians. E o Balotelli, que o Marrinha diz que a gente não tem visto em alto nível, a gente tem visto ele bem ao nível da sarjeta, né? Tem um filme aí correndo na internet, ele parece ter tomado um porre dia desse e desmaiou simplesmente, entrou em coma alcoólica, né? Mas estava na folga, jogador na folga faz o que bem entende. Muito bem, olha aqui, daqui a pouco, às 9 horas da noite, teremos o jogo semifinal da Copa América. 9 ou 10? É 9 ou 10? 9 horas. É 9? 9 horas. Tá.
9 horas. Argentina e Canadá. Bom, os castelhanos já ganharam dos franceses na Eurocopa. Como você sabe, o Canadá tem uma ampla população que fala francês. E na Argentina só se fala espanhol, castelhano. Eu não vou te perguntar, Zé Trajano, que tradição vai prevalecer, se é a argentina ou a canadense no futebol, que não existe. Mas vou te perguntar o que você acha que vai prevalecer amanhã na Eurocopa. A tradição inglesa ou a holandesa? E alguém dirá, não, espera um pouco, tradição por tradição, quem tem tradição é a Inglaterra, a Holanda não. E eu retrucarei. Não é bem assim. Embora a Inglaterra tenha uma Copa do Mundo e tenha inventado o futebol moderno, a Inglaterra só ganhou uma Copa do Mundo. O que vale mais? Uma Copa do Mundo que a Inglaterra ganhou ou uma Euro que a Holanda já ganhou e 3 vices de Copa do Mundo? Zé Trajano e Marrinha que descasquem. Quem é mais tradicional no futebol? A Inglaterra ou a Holanda? Quem ganha? Não, é uma da tradição, não estou levando em conta, porque estou querendo levar em conta o que está acontecendo agora. Porque a Holanda, que foi brilhante, a laranja mecânica, a laranja do Cruyff, do Rinus Michels. do Gullit, aquela geração toda, e até do jogador do meu Arsenal, né, do Dennis Bergkamp, né? Essa não existe mais faz tempo. O campeonato holandês é um campeonato fraco, tecnicamente. Até o Ajax, que era um time badalado, que fornecia jogadores para os grandes times da Europa, nem consegue mais figurar entre os primeiros do campeonato holandês. O grande ponto de interrogação desse jogo de amanhã é a seleção inglesa, que tem bons jogadores e está jogando pessimamente. Até ninguém sabe como chegou até agora. Foi empurrando aos trancos e barrancos e tal, chegando, foi indo, foi fundo, né? Agora, como é uma semifinal, pode ser que o time inglês jogue o futebol que está sendo aguardado faz tempo, porque tem jogador para isso. Eu vou torcer pela Inglaterra por vários motivos até familiares, tenho filhos que têm cidadania, torço pelo Arsenal. Aliás, graças ao Saka, a Inglaterra conseguiu passar, né? Que é outro jovem desses que parte para cima, dribla, tem um futebol vistoso. Mas é o tipo do jogo de ponto de interrogação. Quer dizer, Espanha e França era tido como o melhor jogo da semifinal. Ninguém estava dando muita bola para Inglaterra e Holanda. A Espanha, já classificada, os holofotes se viram para o jogo de amanhã. Na expectativa de a Inglaterra, enfim, jogar alguma coisa e a Holanda fazer frente à Inglaterra, se é que a Inglaterra vai jogar alguma coisa. Eu estou ansiosíssimo para ver esse jogo. Aliás, eu estou até preocupado porque a gente está se acostumando a ver tanto jogo, com tantas seleções nesses últimos tempos. Até eu falei outro dia, não sabia se a Venezuela fica na Europa, se a Holanda fica aqui no Mercosul, que a gente fica procurando os horários dos jogos e tal. Mas estou muito curioso. Como também a Copa América, nós estamos fazendo o abre o jogo de Argentina, né? E Canadá. E olha aqui, o Luiz Sequia te pergunta, Zé Trajano, de que peça teatral é o cartaz que fica à sua direita, que ele só consegue ler o nome do Shepard, que é um dramaturgo que ele gosta muito, mas não vê o título. Qual é? Não é peça teatral, né? É o filme do Wim Wenders, né? Tá aqui, ó. É um filme é o Paris, Texas, é que não dá para ver. Paris, Texas, né? Que é um filme que foi muito famoso nos anos 80, muito por bom, ali, do alemão do Wim Wenders, que é um filme maravilhoso, que tem a participação da Natácia Kinski, belíssima, né? Tem aquela música maravilhosa. É uma música linda. de fundo, assim, meio, né? Linda, que conduz o filme de uma maneira linda. Linda. Eu gostei muito do filme, mas eu não botei só porque acho esse filme sensacional. Eu consegui os cartazes do filme e montei esse painel, que é muito bonito. Muito bem. Marrinha, quem te enche mais os olhos? Do ponto de vista da tradição, futebol inglês ou futebol holandês?
Não é a Premier League contra o campeonato holandês. É o futebol da Holanda, dos holandeses, e o futebol dos ingleses. Porque o Zé Trajano fez referência, evidentemente, ao holandês do time dele, mas eu faço referência aos 3 holandeses do Milan, Rijkaard, Gullit, Van Basten, e para não falar de Neskens, Cruyff, aquela gente toda de 74. Né? Como é que você olha para esse embate, Holanda e Inglaterra? Os times que mais encantaram, sem dúvida, é a Holanda, não tem nem discussão, né, Juca? Realmente esses 3 aí são formadores, Gullit, Van Basten e Rijkaard, são meus formadores como torcedor assistindo futebol internacional, tanto no Milan quanto na Holanda. Aquela Eurocopa que a Holanda ganha, foi na Alemanha, né, que foi realizada, Sim. né, que é o gol do Van Basten, é um gol que eu lembro até hoje, dele chutando a bola totalmente sem ângulo. O Van Basten, para mim, é um dos atacantes mais espetaculares que eu já vi jogar. Assim, ele, inclusive, teve uma vez que ele colocou assim, ele falou assim, a única diferença entre eu e o Ronaldo é que o Cristiano Ronaldo, que ele tá falando, não o Ronaldo Fenômeno, mas ele tá falando, é que eu me machuquei. E aí a geração mais nova fala assim, olha que absurdo ele tá falando. Ele tem razão, eu vou te dizer, olhando, enquanto o Van Basten jogava, ele jogava mais bola que o Cristiano Ronaldo, era um jogador mais espetacular. É um dos talvez o único visto na minha vida como torcedor que tem a disputa com o nível dele, é o Ronaldo Fenômeno. E o Romário, talvez. Mas fora eles dois, nenhum outro bate de frente com o Van Basten. E o Gullit era um jogador, o Rijkaard era um jogador cerebral, que jogava de zagueiro, meio volante, e também o Gullit ali como atacante. E tem esse time que aí, óbvio, eu só assisti em jogos replays, que é o time lá da década de 70, mas que é revolucionário no futebol, com o Cruyff. O próprio time que jogou contra o Brasil em 94 foi eliminado, era um time pau a pau com o do Brasil. Foi eliminado ali no cabelo, né? No gol do Branco, o jogo poderia ter ido para qualquer um dos 2 lados. O próprio Romário, no depoimento, fala como era o time mais difícil que ele sabia que eles jogaram na Copa. E a Inglaterra, o que a gente viu da Inglaterra desde... Eu não vi a Copa de 66, mas assim, desde toda essa época aqui. Os brilharecos do Gascoigne, na década de 90, e o Lineker, na década de 80, que agora também, além de ótimo jogador da época, era um bom comentarista. E um time ajeitadinho, mas nunca encantou ninguém. Alguém sentava e falava assim, agora vou assistir a Inglaterra, porque eu vou ter uma tarde de entretenimento no futebol. Você lembra de alguma vez você sair empolgado para assistir um jogo da Inglaterra? Não, mas eu estou considerando a Holanda de hoje. Atual. Porque se a Holanda para trás, a Holanda encantou o mundo apesar de ter durante jogador décadas. Isso não apresenta. Tem jogador Agora você realmente para ser um time encantador. Mas o Southgate está aí a 2 Copas, já não consegue fazer. Então eu vou te dar 2 jogadores da Inglaterra antigos, para a gente anotar. Primeiro, o maior zagueiro que eu vi jogar na vida, Bob Moore. Jogou na Copa de 70. Jogou um zagueiro eu gostava mais do Camargo. Inacreditável. Tinha o Bob Charlton jogando de meia lá na frente. O goleiro, Gordon Banks. A geração de 66 e 70 é importante para o futebol inglês. Mas faz tempo também, né? Bota tempo nos nisso. Nos últimos 30, 40 anos, tem alguma vez que um time inglês, tem alguns jogadores, concordo, o Gascoigne, você tem aqui o Lineker e o Beckham, que era muito bom também. Mas assim, tem alguma vez que o time inglês separou assim, quero assistir a Inglaterra hoje, que promete ser um jogo encantador. Não. Então, e na Holanda isso já aconteceu algumas vezes. A gente gosta do campeonato inglês, da Premier League, que é diferente da seleção inglesa. Enfim. Muito bem. O jogo que eu vou aproveitar na nossa discussão anterior aqui, eu olhei os times do Balotelli, os últimos. Adana Demirspor, que não sei se eu estou pronunciando certo, mas da Turquia. Ele teve 2 passagens. Sion, da França. Monza e Breccia. O Breccia foi justamente quando ele não foi para o Flamengo, ele foi para o Breccia, que era a cidade dele e tal, não sei o quê. Em mais ou menos 5 anos, ele fez uns 44 gols em 5 anos. Então, essa é a carreira dele antes do Corinthians. Já que você está com a palavra, eu queria que você permanecesse com ela. Pediria ao nosso diretor de televisão de imagens brilhante, JP, que quando você começasse a falar, ocupasse a tela inteira, porque eu preciso levantar e fechar a janela aqui, que está chovendo forte e está fazendo barulho. Saiu o preço, uma bagatela, o terreno do Flamengo.
E como eu publiquei hoje no meu blog um brilhante artigo do urbanista, do sociólogo, do economista, do professor da universidade, não sei agora se é a UERJ ou é da Fluminense, é da UERJ, Carlos Weiner, contra o estádio do Flamengo, dizendo que é um absurdo, que é mais um passo para vender a cidade, para transformar o Rio em unidade de negócio e não numa cidade para os seus habitantes. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o preço, esta bagatela que vai para o leilão como preço mínimo, 150 e poucos milhões, enquanto eu vou lá fechar a janela. Eu ouço. Bom, vamos lá. Hoje saiu o edital de licitação do leilão do terreno do gasômetro, que é onde o Flamengo pretende construir o estádio. E as condições postas são o preço mínimo de 138 milhões e a construção de um equipamento esportivo de 70 mil lugares. Como você já sabia, esse leilão é conduzido para se construir um estádio ali, no caso, o estádio do Flamengo, né? A desapropriação foi com esse objetivo. Outras empresas, clubes, podem fazer proposta? Podem, desde que construam também um estádio para 70 mil lugares naquele lugar. Estádio não está dito estádio, mas está dito equipamento esportivo. Para equipamento esportivo que gere fluxo de 70 mil pessoas, só um estádio mesmo, né? Não tem ginásio que faça isso. Além disso, tem outras condições ali postas, criar soluções de mobilidade urbana, calçamento e áreas verdes, permeáveis, luz eficiente com LED, criação de ciclovia, zonas externas para a torcida ocupar ali fora, criar estacionamento também para você ter uma área. Eu fui perguntar para um amigo meu, arquiteto, que lida com essas coisas faz muito projeto público, ele disse que era muito padrão, muito parecido com o que é feito em qualquer outro projeto. Então, o Flamengo vai ter 18 meses para apresentar esse projeto, a partir do momento que acerte a compra, né? Ele vai ter que também fazer um lance, enfim, e aí se concretizar a compra, teria 18 meses para você apresentar um projeto que a prefeitura aprove, e a partir daí, com o licenciamento da obra, você teria mais 36 meses para fazer o estádio, ou seja, fazer a obra de fato, sendo que também são prazos prorrogáveis. Então você põe aí 4 anos e meio, 5 anos para concluir o projeto. A licitação está prevista para 31 de julho, ou seja, agora no fim do mês, né? E agora falando sobre o texto do Carlos Weiner, eu não li o texto, porque o Juca me avisou aqui um pouco antes de entrar, mas assim, a discussão sobre o uso público, se é benéfico para a cidade, tem que ser feita. Foi uma desapropriação feita pela prefeitura, já comentei aqui que eu acho que é claro que é um benefício para o Flamengo, como já foram feitos benefícios para outros clubes, em outras situações. Então, nesse sentido, tem que ter uma discussão, sim, pública, concordo com ele nesse sentido. Vários entes têm que discutir, e isso tem que ser um debate. Agora, esse terreno, inclusive, dá para ver lá na questão lá da licitação, estava desocupado. Tem um monte de casa lá sem nada, que eram das instalações industriais que tinham lá anteriormente, casas totalmente vazias, está lá, inclusive, dito sem nenhuma utilidade pública, ninguém falava nada sobre aquele terreno, aí de repente vai dizer, vamos fazer um projeto aqui. Não, absurdo, vai cedendo terreno que não é público, e vamos ressaltar isso, terreno pertence ao fundo, que é gerido pela Caixa, que é um fundo privado, que gere recursos, e que estava totalmente inutilizado. Quem passa ali na frente vê o que é aquilo ali nesse momento. É um monte de casa vazia embaixo de um viaduto. Aí ia ser uma revolução na cidade agora, mas agora que o Flamengo vai fazer o estádio, aí sim, não, vamos começar a discutir aquele terreno que ninguém vinha prestando atenção há 10, 20 anos. Bom, posto isso, eu acho que tem que ter a discussão mesmo. Põe aí um debate, faz uma audiência pública, enfim. Mas já está posto o leilão e provavelmente o Flamengo vai arrematar em 31 de julho. Eu acho que essa discussão poderia ter sido feita antes, né? As pessoas entendiam que aquela área da cidade podia ser ocupada de uma forma diferente, deveriam ter levado isso para o prefeito. Qual